lá para a nossa última palestra de hoje. Para continuar o nosso congresso, vamos apresentar ele que negocia no mercado financeiro há 15 anos. Em 2009, decidiu iniciar sua jornada como trader autônomo, especializando-se na leitura do comportamento do mercado e do ser humano. Em 2010, desenvolveu a geometria comportamental, na qual utiliza como parâmetro de análise para seus investimentos. Atualmente, além de atuar no mercado de renda variável, também atua como membro do Baltoro Group, com atuações em mercados ineficientes. Apresentando a palestra, identificando a direção do mercado com alta probabilidade, vamos receber Gustavo Almeida. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Cabeça cheia, cabeção cheio? Cheio de ideias, cheio de novas percepções a respeito do mercado? Espero que sim. Eu queria agradecer a apresentação do Rodrigo. Eu queria que ele tivesse filmado isso aqui, né? Porque eu não sou palestrante. Na verdade, minha vida é negociar no mercado. Então, vou confessar para vocês, quando o Alexandre, que está lá, me convidou para poder fazer parte desse momento aqui, isso foi no início do ano, acredito que em fevereiro desse ano, e eu, gaúcho, né? Deu para ver? Gaúcho, né? Então, claro, vamos, topo, por que não? Aí ele falou, vão ser 500 pessoas. Eu, o quê? 500 pessoas, cara? 500 pessoas. Não sei se eu estou preparado. E aí, vim hoje cedo, corro para lá, corro para cá, fico olhando, como é que vai ser esse momento? Bom, chegou o momento e eu vou tentar entregar para vocês o melhor de mim. Quero entregar para vocês esses 15 anos de bolsa, esses 15 anos de mercado, construindo uma carreira onde, no início, tinha-se muita dúvida, e não digo assim no início 3 meses, não digo início 1 ano, nem 2 anos, foi muito difícil no início. Muito difícil porque o mercado também era muito diferente. A acessibilidade que nós tínhamos para o mercado naquela época era... Poxa, a plataforma gráfica custava R$700 por mês, a mais barata. Estamos falando aí de época de 2001, 2002, então o dinheiro também era um pouco diferente, o valor do dinheiro era um pouco diferente, então a percepção disso era diferente. Sem contar que tu não tinha nenhuma história de sucesso, tu não tinha com quem conversar, tu não tinha referências, tu não tinha literatura em português, bom, tu não tinha história. Então imagina um guri de 18 anos, que está naquela fase lá de ir para a faculdade, começar a ver uma carreira, o cara se deparar com um mercado financeiro que ninguém entendia, pai, mãe médica, pai empresário, no sul do Brasil, aquela coisa que tu é empresário e não é empresário, então as coisas são muito feitas nas coxas, a gente fala lá, né? São mal feitas. Então, tu tinha muita dúvida, muita incerteza. E quando fui para o mercado, o resultado foi o resultado que a grande maioria tem no início, catastrófico. Perdendo tudo que tinha, mesadas, juntava mesada, negociava, perdia. Até que a coisa começou a ficar um pouquinho mais profissional. Surgiu uma corretora no Brasil, que começou a querer se expandir, e acabou que, por sorte, na minha cidade, ela abriu o primeiro escritório filiado, e eu fui para lá, caí naquele escritório, que era menos do que uma pecinha de 2x2, era menor, era uma mesa, ou seja, não dava nem tempo do cliente ficar muito tempo ali dentro, ele se sentia mal, então ele nem podia reclamar do resultado que ele estava tendo. Ele queria sair fora do escritório antes de começar a incomodar, né? Então, foi uma história muito engraçada. Logo, a corretora começou a dar o primeiro passo, tinha 8 pessoas nessa corretora, e me convidaram para ir embora para Porto Alegre, fui embora para Porto Alegre. Aí eu fui morar numa pecinha também, 2x2, completamente oposto do que a família queria. Fui com R$2.000 no bolso e sem ajuda de pai e mãe. Vamos embora para Porto Alegre, quero viver do mercado. Tranquei a faculdade, olha o desespero da mãe, né? Mãe médica, pai empresário, tranquei a faculdade e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E fui aos trancos e barrancos. Só que aí tu está tendo a tua vida, tu está botando o teu na reta ali, tá tentando desbravar em cima do mercado, que era totalmente desconhecido, muito mais difícil. E quando começou aquele encanto, começou a parar, e comecei a olhar assim claramente, cara, a dúvida era demais. A dúvida, será que eu fiz tudo certo? Será que eu não vou ter que voltar para trás? E era muito novo, estou falando aí, eu já estava com 22 anos, mais ou menos. Será que eu vou ter que voltar tudo isso? Tudo isso? E aí acordava de madrugada olhando Bloomberg,
né? Acordava de madrugada porque eu estava posicionado de um dia para o outro, e o mercado indo contra a minha posição. Tinha vezes, claro, acordava de madrugada e o mercado tinha estourado lá fora, nos Estados Unidos, estava subindo, China subindo, e, poxa, era só alegria. Mas a idade, né, e questões emocionais muito fortes fizeram com que sofresse bastante. Até que um determinado dia, surgiu uma inspiração. E a inspiração não veio... o Gustavo estava lá sentando, meditando, depois vai vir uma história legal sobre meditação, mas não veio meditando. Apareceu um cara com muito resultado. Existem brasileiros que têm muito resultado no mercado, mas resultado mesmo. Caras que saíram do nada, fizeram muita grana no mercado, só que esses caras muitas vezes não aparecem. E esse cara apareceu. Deu uma palestra só para quem era operadores e clientes com grande capital, e acabou que surgiu o convite. Eu fui convidado para participar dessa palestra. Era muito restrita. E convidaram. E eu sentei e fiquei assim, não acredito. Né? Olhando aquela palestra, o cara falando sobre como ele analisava o mercado, com uma percepção macroeconômica, e como ele utilizava ondas de Elliott. Olha só, ele utilizava ondas de Elliott para interpretar os momentos, de acordo com a leitura dele macroeconômica. E as posições dele eram de distorções do mercado, ou seja, ficava posicionado lá 2, 3 meses numa operação, ou até mais tempo. E a operação dele era grande, pesada. Ele negociava muito pesado, tinha uma offshore, trabalhava com offshore para operação dentro do Brasil. E aí aquelas coisas, né? Eu quero ficar junto com esse cara, eu quero colar nesse cara, E aí a mente vai, eu quero achar um jeito de colar nesse cara. Acabou que os donos da corretora tinham muito relacionamento com ele, né? E surgiu lá uma situação que era para administrar algumas contas premium da corretora. E a corretora, os donos da corretora estavam totalmente céticos em relação ao sucesso que isso poderia dar. E aí eu, novinho, cara, eu acho que dá certo. Vamos embora que eu acho que dá certo, eu acredito que dá certo. Coloca eu lá. Se der errado, despluga, manda embora, faz o que quiser, mas me bota lá. Eu tive a oportunidade de passar 2 anos colado com essa pessoa que foi catequizando a minha mente. Só que o problema é o seguinte, eu não parava com ele para contar ondas de Elliott. Ele falava só filosofia do mercado. Não, o mercado está pesado, o mercado está leve. Que leve, que pesado, eu tenho que negociar, que leve, que pesado. Não, o mercado está leve, olha só, entrou fluxo, saiu fluxo e tal. E eu comecei a perceber o que ele queria realmente me mostrar. Era a questão de sentir, se tu perceber, a tendência do mercado. E isso foi muito bacana. Foi muito bacana, porque tu começa a aceitar os comportamentos de mudança de direção do preço, e o preço sai de um determinado patamar e ir para um outro determinado patamar. Só que tu conseguir entender isso é muito bacana. Claro que tu não entende isso daqui a pouco na leitura macroeconômica, mas tu está esperando que esse fluxo aconteça e consegue surfar esse fluxo. E ele dura um determinado período de tempo. E aí isso me inspirou bastante. Acabei continuando na corretora, e aí chegou um determinado momento, em 2009, como foi apresentado pelo Rodrigo, cheguei em um momento assim, passou crise de 2008 e tal, cara, está na hora de parar. Eu quero fazer para mim. Acho que estou pronto, acho que chegou a minha hora de realmente ser trader. Tudo aquilo que eu aprendi aqui até então, acho que chegou agora a hora. Tinha um certo capital, não era muito, mas eu entendia que, dentro dos parâmetros que eu podia aceitar, de negociação, estava ok. Cara, foi eu sair da corretora, minha mãe entrou numa crise de depressão, ferrenha, assim, mesmo. Meu pai tinha quebrado, acabou que eu peguei quase todo o meu dinheiro e entreguei para meu pai. Eu me descapitalizei bastante. E eu operava muito dinheiro dos outros. Então, eu ainda não tinha experimentado como é que seria mesmo operar com o meu dinheiro próprio. Porque uma coisa é tu negociar o dinheiro dos outros, outra coisa é tu chegar lá e botar o dinheiro próprio. Não sei se você sabe, mas eu já sofri. A parte do corpo humano mais sensível, eu gosto de dizer que é o bolso. Quando começa a doer no bolso, meu Deus, a cabeça para, o estômago para, tudo começa a doer, dá dor na lombar, dá dor na cervical, as coisas não acontecem, cai cabelo, é um desastre, engorda, enfim. Então, em 2009, passei por isso. E fui para o mercado, numa situação muito negativa, caí no mercado financeiro, mãe, pai, e com um recurso reduzido. O que aconteceu? Enxerguei uma distorção do mercado, contando ondinhas, enxerguei uma distorção certa do mercado. Cara, é agora que eu faço dinheiro tudo de volta. É agora que eu vou fazer o dinheiro voltar novamente, vamos embora e vou pegar.
E realmente o mercado fez a distorção. Só que faltou um dia. E nesse um dia que ele não dobrou, em função de eu ter entrado mais forte do que eu realmente devia, eu perdi muito dinheiro. Perdi muita grana, assim, muita grana perto do que eu tinha, né? E acabou que zerei a posição, fiquei com um capital muito reduzido e fui para casa. E aí foi a primeira vez que eu tive uma sensação assim de que a importância do coaching. Eu tinha tido... São aquelas coisas na vida que vai acontecendo, né? E tu não sabe por quê, aconteceu há 3 anos atrás, aí de repente volta. Eu tinha tido 3 anos antes uma namorada, a mãe dela era coach, fazia PNL e tal. E aí eu liguei, começamos a conversar, e ela falou, Gustavo, se tu tivesse hoje, sem dinheiro nenhum, o que tu precisaria? O que tu precisaria ter para poder voltar a negociar? Quanto seria? Quanto seria? Ou seja, pensando lá de baixo, se não tivesse nada. Aí eu, precisaria, né, X mil reais. Aí eu olhei, e quanto tu tem? Aí eu fiz a conta, eu tenho 3 vezes esse valor. Então vai negociar. Vai negociar. Claro, as exigências na época do mercado eram um pouquinho diferentes. A gente ainda tinha pregão viva voz, eu tinha um relacionamento muito forte com a corretora, então foi diversas coisas que convergiram ali, que possibilitou dar uma invertida. E acabou que comecei a ler de novo o mercado, e aí comecei a relaxar a cabeça e tal, acreditei, acertei as operações. Aí pude ir para Londres, estudar, fiz PNL lá em Londres e coaching, para poder me ajudar. Eu quis começar a me entender melhor, porque se eu fosse seguir essa carreira, era importante tu curar as feridas que tem dentro de ti. Curar. E estava sem grana. Tava assim, ganhava no mercado um pouquinho, ia fazer o que tinha que fazer, pagava as contas, não pedia ajuda para casa. Aconteceu, foi dando. Acho que quando o cara fica com pressão mesmo, e tem que tomar uma decisão mesmo verdadeira, tu acaba tomando as decisões verdadeiras. E aí foi mudando. 2009 o mercado subiu muito. 2009 o mercado subiu demais, né? Dentro dessa mudança de 2009, acabou que deu para se aproveitar uma oportunidade lá. A gente tinha um escritório só de investidores, então o pessoal também foi se ajudando, a gente negociava só o nosso dinheiro, o nosso capital, a gente começou a se ajudar, e aí em 2009 subiu muito forte o mercado, e aí consegui inverter a situação, porque, claro, o mercado foi positivo também, foi muito intenso, muito forte em 2009. Beleza, acabou a tensão, aliviou. Final de 2009, conheci minha esposa, né? E aí foi uma hora de virada assim, muito bacana. Minha esposa trabalha ela é yoga terapeuta especialista em meditação. Então, o foco dela é ajudar as pessoas a mudarem através da meditação. E aí a gente começou a... Estávamos morando juntos e tudo mais, e aí aquelas coisas que não dá para acreditar, cara. Não dá para acreditar. Estava em Porto Alegre, a gente estava no escritório, e ela estava na praça, na frente do escritório, com a minha cachorra. E aí tinha um cara, um uruguaio ali, e a bolinha da cachorra caiu nos pés do uruguaio, né? E esse uruguaio, quem é que já ouviu falar dos padrões harmônicos, Harmonic Trader? Quem é que já ouviu falar? Cara, esse uruguaio era amigo íntimo do Scott Carney. Amigo, assim, colado. Trocavam o dia todo falando no Skype e negociando no mercado. Aquelas coisas muito loucas que acontecem na tua vida. E aí a minha esposa falou para ele que eu tinha um escritório, que era no outro lado da rua, ele foi ali, a gente começou a conversar, e ele, me jogou os 2 livros na frente. No outro dia, uma conference call com o Scott Carney. 2 meses depois ele foi a Porto Alegre, o Scott, nos conhecemos, começamos a conversar, e ele me apresentou os padrões harmônicos, falando e tal. E aquilo lá entrou na minha cabeça, cara, e aí tu somava aquilo, Elliott, experiência de mercado, alavancagem, percepção de dia a dia, uma loucura muito grande, e aí a gente marcou uma viagem para ir para a Índia, passar 2 meses na Índia. Mais louco ainda, vocês vão ver que eu sou muito louco. Mas isso aí só quem é trader vai entender que a loucura faz parte do nosso cotidiano. Quando a gente foi para a Índia, e aí conversando, já tinha alguns investidores também que ficavam em contato conosco, assim, mas sempre uma coisa muito restrita, muito pequenininha entre nós, começou a nascer toda a filosofia da geometria comportamental, que é o que eu quero contribuir para vocês. Vou passar para vocês aqui. Se der tempo, tudo que é informação da geometria comportamental, depois perguntem. Quem quiser depois me encontrar fora, pode perguntar. Que nada mais é do que um background, é um plano de fundo, tá, para nos ajudar a desenvolver toda a nossa capacidade de percepção, acalmar a nossa mente, a gente perceber a evolução do mercado, como é que ele funciona e aonde é que a gente pode construir certas oportunidades.
Claro que a gente não vai dominar o mercado. A gente não vai ditar o mercado. Mas a gente pode enxergar as grandes potencialidades. Não vou falar de probabilidades, vou falar de potencialidades. Tá? Onde faz sentido, né, um determinado movimento do mercado e onde faz sentido que eu diga assim, pô, para esse lado vale a pena ir. Então, quando comecei a pensar na geometria comportamental, tá, eu pensei em dois pontos. Um é na questão da simplicidade. As coisas tinham que ser muito simples. Se eu vou sentar na frente do computador, né, e passar X horas por dia no computador, ou X minutos no dia no computador, né, eu preciso entender que aquilo ali vai fazer parte da minha vida durante um grande período de tempo. Aquilo ali não vai ser 1 minuto, 1 segundo, ou um dia isolado na minha vida. Aquilo ali vai acontecer diariamente. E aí, quando tu para pensar, poxa, será que todos os dias da minha vida eu vou fazer isso? Quando tu para pensar e refletir sobre essa loucura, será que eu quero fazer isso da minha vida? Quero sentir essas sensações todos os dias da minha vida? Né? Então, as coisas precisavam ser muito simples e mais, tinha que ser objetivo e lógico o momento que eu fosse negociar. Então, eu desenvolvi a geometria comportamental, um pensamento, tá? Um pensamento que é o que eu quero passar para vocês aqui agora. Então, nessa simplicidade, tá? Já que eu também estava na Índia, a gente acabou aprendendo várias coisas, e uma delas é que na vida tudo é como se fosse lá, eles acreditam, como se fosse uma dança entre duas energias, né, masculina e feminina e tudo mais. Se a gente for perceber, o mercado financeiro nada mais é também do que uma grande dança entre compradores e vendedores. Tu tem o lado comprador, cabeça de alta, tu tem o lado vendedor, cabeça de baixa. Toda negociação existe os dois participantes, tem alguém que comprou e alguém que vendeu. Obrigatoriamente vai ter alguém que comprou e alguém que vendeu. Não sei se vocês concordam comigo. Se eu estiver falando também muito rápido, levanta a mão. Gustavo, muito rápido, demais. Tá? Então, acabou que todo o processo da geometria comportamental ele se definiu em cima de estruturas M's e estruturas W's. Tá? Por quê? Quando você enxerga estrutura e não padrão, tá? Eu vou explicar depois para vocês, quando a gente enxerga o mercado com essa característica aqui, nós nos permitimos olhar os dois momentos, né? Tanto o momento de alta quanto o momento de baixa. Tanto o momento de baixa quanto o momento de alta. Então, nós nos permitimos enxergar o mercado nos dois pontos de vista. Nós nos permitimos enxergar o mercado como um ciclo completo. Certo? Então, a gente enxerga essa dança entre compradores e vendedores. Claro, existe toda uma matemática depois por trás disso aqui para nos dar uma orientação melhor. Mas, primeiramente, é a visão do ciclo. Do ciclo. Entender que, poxa, eu estou procurando alta, mas o que está acontecendo para baixa? Estou procurando baixa, mas o que está acontecendo para alta? Por quê? Se eu estou enxergando as duas coisas, o que for acontecer no mercado não vai ser uma surpresa. Se não vai ser uma surpresa, as emoções não vão ser tão fortes na hora que eu for negociar e o movimento, o comportamento do mercado não for para a minha direção. Não sei se vocês concordam comigo, mas quando eu consigo enxergar, né, as duas situações, o contexto mais completo, se por um acaso eu vender e o mercado subir, eu estou entendendo por que está subindo e para onde vai subir. E esse entendimento faz com que toda a emoção, né, ela se acalme, ela se abaixe, e a gente consiga enxergar o mercado com mais clareza. Para interpretar, nada mais usei do que os mesmos símbolos que já se tem no mercado para facilitar a vida de todo mundo. Né? Então, a gente tem lá o X, o A, o B, o C e o D. São 5 pontos que são utilizados para interpretar o mercado. Então, se nós pegarmos o mercado... Ó, alguém quer dar algum ativo qualquer? Ou um par de moeda? Alguém quer falar algum par de moeda para a gente olhar? Só o gráfico para ver MSW? Alguém quer dar uma sugestão? Qual é o código? NF. Tá, Netflix. Acho que vai ter que baixar. Isso aqui foi um gap de alta? Só deixa eu baixar aqui que está na internet um pouco baixa, um pouco fraca. Quer tempo gráfico específico ou não? Só um pouquinho, segura aqui. Então, pessoal, quando nós olhamos aqui, ó, Netflix, tá? A primeira estrutura que você pode olhar aqui, né, eu estou pegando um gráfico de 15 minutos, por exemplo.
você vai conseguir enxergar os 5 pontos, ok? Em todos os lugares. Você consegue enxergar 5 pontos em todos os lugares. Não estou falando em operação aqui, tá? Estou só mostrando para vocês uma estrutura comportamental do preço. Tá? Outro ativo. Outro ativo. Pode ser, eu vou pegar, se demorarem para falar, eu vou só trocar o tempo gráfico. Ó, só pegando ainda a Netflix, tá? Por que Netflix... Só pegando aqui Netflix, desculpa não estar olhando para vocês, mas aqui, por exemplo, a gente tem estrutura dentro de estrutura. Tá? Padrão MW comunzinho, normal. Tem outro microfone? MW comunzinho, natural. Tá? Você pode ver que tem outros padrões, outras estruturas aqui. Tem estrutura maior, estrutura menor aqui, tá? E assim por diante. Então, o mercado ele se movimenta em M's e W's. Ok? Quando eu pensei ainda na geometria e nessa dança, tinha uma outra coisa que eu precisava quebrar. Era o pensamento da linearidade do mercado. Quando a gente olha outras estruturas, quando a gente fala, por exemplo, de padrão, quando a gente fala de padrão, a gente automaticamente imputa na nossa mente que o mercado ele se comporta de uma determinada maneira e aquilo acontecendo, algo vai inflexionar, algo vai inverter. Outra coisa que a gente pensa na linearidade. Né? A gente enxerga, por exemplo, a gente muito aprendeu sobre teoria de Down. Olha só uma das tendências, olha só uma da direção. A gente aprende ondas de Elliott, que tu tem lá onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, A, B, C, né? E assim por diante. Então, a coisa é linear. Quando a gente pensa na geometria, as coisas são um tanto quanto interrelacionadas. Vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, aqui teria um X, A, B, C, D, X, A, B, C, D, e entre as estruturas teria um ponto. E se você colocasse tanto a visão de alta quanto a visão de baixa, elas navegam junto. Tá? Então, o que acontece? Toda perna que era uma perna XA de uma determinada estrutura, desculpa, toda perna que era CD de uma determinada estrutura, mercado vindo daqui, toda perna que era CD, ela automaticamente vira uma perna XA de uma nova estrutura. Então, você não tem o fim de algo para começar algo. No meio de um determinado ciclo, já começou o outro ciclo. Então, isso te leva para uma percepção um tanto quanto diferente na hora de interpretar o comportamento dos preços. Tá chata a apresentação? Está todo mundo com uma cara de... Então, você começa a interpretar, a encarar o movimento do mercado de uma forma diferente daquela forma linear. Quando a gente olha indicador, a gente olha linear. Quando a gente olha osciladores, a gente olha linear. Quando a gente olha ondas de Elliott, a gente olha também de forma linear. A gente não olha essa dança. A gente não olha essa dança. Então, muitas vezes, as coisas a gente estava esperando algo, e aí outra situação acontece, e a gente fica, puxa, e eu não peguei aquele grande movimento. E aquilo dá dor. Né? Sofrer por não participar de algo dói mais do que participar de algo perdedor sozinho. Vocês já fizeram estudos e tudo mais, e confirmaram isso aí. Show. Tentar... Quero navegar aqui e mostrar para vocês. Qual é o outro ativo que vocês falaram para abrir aqui? DAX. Pode ser algo mais curtinho para a gente poder ver o dia de hoje? Petro, legal também. Vamos em todos, tá? Olha aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Por enquanto, a gente não está focado na matemática. Tá? Eu, por enquanto, quero que vocês percebam só essa questão dessa dança e desse relacionamento. Notem que, por exemplo, aqui nós tivemos o quê? Uma estrutura
em W. A perna que era CD da W, ela virou a perna XA de uma estrutura M. O que era CD de uma estrutura anterior, ela vira XA da próxima estrutura, da estrutura que está em aberto. Completando ciclos. Claro que vão ter estruturas que vão ter naturezas diferentes, isso aí também nós vamos falar depois, se der tempo, claro. Se não der tempo, é culpa do cara ali. Tá? Brincadeira. Tentei fazer, pelo menos. Alguém pode rir, por favor? Foi uma tentativa, frustrante, mas foi. Tá? Então, assim, se a gente olhar, por exemplo, esse aqui é o DAX, 2 minutos. Né? Você tem estruturas menores ainda. Você vai ter estruturas M's menores, você vai ter estruturas W menor, M menor, e assim por diante. O mercado se comporta assim. Se a gente pegar hoje a operação do Oliver, a Apple, vocês vão enxergar isso também. Quando a gente estava lá em cima, e aí quando parou, marcou o ponto B, marcou o ponto C, vai dar certo, vai corrigir. Porque vai fazer um M. E está dentro de um W maior. Então depois vai para cima. Quer ver? Esse aqui foi o motivo... Quer dizer, eu não me lembro agora onde ele estava no início do dia. Era os 2 minutos, é isso mesmo? Tá. Mas já estava pronto isso aqui, eu estava estudando, só para vocês terem noção, ó, olha o M aqui. Tá? Aqui já está com a matemática, já está com as configurações matemáticas juntas. Tá? Então já tinha um certo estudo junto. Deixa eu apagar para ficar mais fácil para vocês. Ó, tá? É isso mesmo, né? Essa seção mesmo. Tá. Nota que o dia, depois que teve a aceleração, é essa aqui mesmo, gente? Eu acho que eu estou para trás, né? Eu acho que eu estou com a ação errada aqui. Ah, tá aqui. Beleza. Tá. Antes de mais nada, né, por que abriu já caindo, já foi firme aqui atrás, ó? Já foi firme aqui atrás, né? Porque vinha um M fechado. Um M fechado com características, provavelmente características corretivas, onde aqui corrigiu 50% e lá 70,7%. É uma característica, é uma derivação de Fibonacci, que nos dá uma certa informação, nos dá uma certa leitura do mercado. Quando o mercado subiu, ele já tinha um W em aberto, ele já tinha estruturas fechadas. O que era a perna CD, que foi a abertura, foi o movimento rápido, depois que ele fez o B, depois que ele fez o C o dia todo, ele acelerou para baixo, perna CD. Então, provavelmente, o que a gente tem aqui, para quem quiser operar daqui a pouco o Apple? Né? Você tem uma X, uma A, um B e um C. A partir de agora, você liga robô, procurando compra, a partir de agora você pega seu indicador, a partir de agora faz sentido você acionar as operações. Por quê? Para vocês entenderem um pouquinho. As forças do mercado, de alta e de baixa, elas se movimentam, isso na minha cabeça, tá? Na minha cabeça louca, conforme a minha história mostra. Eu sou meio louco. Então, a minha história me faz pensar um pouquinho fora da caixinha. Eu sempre quis saber os porquês das coisas e tentar justificar os porquês das coisas. E, provavelmente, alguém aqui nesse auditório vai pegar essas informações e vai extrapolar essa informação de certa forma que vai potencializar ainda mais as suas negociações. Eu entendo que os fluxos das forças de alta e de baixa, elas se movimentam em X. E não como a gente sempre enxerga gráfico, que é assim. Então, por exemplo, uma força de alta, ela inicia num ponto A, de um W,
e ele termina num ponto C de um M. A força de baixa ela começa num ponto A de um M e termina no ponto C de um W. Se a gente pensar um pouquinho mais profundamente, a gente pode perceber o seguinte, que entre os pontos A e C, a gente tem a predominância das duas forças interagindo com muita intensidade. A análise técnica nos diz isso como sendo os momentos laterais do mercado. Pontos A e C, entre o ponto A e C. Entre um ponto A e um ponto C, nós temos muita força. Temos uma relação muito forte entre as duas forças. Porém, entre os pontos C e D, nós temos a predominância de apenas uma das forças. Então, é aquele momento onde a gente tem o mercado saindo de um determinado ponto e indo para outro determinado ponto bem direcional. Bem direcional. Então, com a geometria, e por que eu falo de estrutura e não padrão? Por que eu falo de estrutura e não padrão? Porque quando a gente fala de padrão, nós queremos ver as coisas fechadas. E na geometria, eu não foco na estrutura fechada. Eu foco na potencialidade que existe na perna CD. A estrutura está em aberto. Minha mente, quando eu permito que ela trabalhe com algo que não está encerrado, e sim aberto, tem um potencial de desenvolvimento, ela permite que eu esteja errado. Ela aceita. A forma como a emoção vem, quando a gente começa a negociar dessa maneira, é completamente diferente. Então, o foco da geometria nada mais é do que nós procurarmos pernas CD para negociar. Simples. Eu vejo minha perna XA sendo feita, eu vejo um movimento direcional do mercado sendo feito, espero a marcação de uma situação de ponto B, que eu vou passar para vocês passo a passo. Enxergamos uma situação de ponto C e aí negociamos. Uma estrutura em aberto. Imaginem a Apple, hoje. Perna XA. Perna XA. Perna AB. Perna BC. A partir daqui, o que a gente faz? Negocio vendido. Se eu acredito na venda, eu vou pegar os sinais de venda. Liga a tua média móvel. Pega a tua MACD. Pega a tua Trade System. Pega o que for. A geometria é uma mentalidade que serve como background, um plano de fundo, para que a gente perceba momentos que fazem sentido ou não para a nossa operação. Qual é o maior desafio utilizando a geometria? Aprender a escolher o que realmente eu quero operar. Como assim, Gustavo? O que realmente eu quero operar? Aqui é uma perna CD. Ok, está bonito. Está encerrado, fechou. Porém, não ocorreu só essa XA em todo esse movimento da Apple hoje. Não foi só essa XA. Não tem só essa XA. Tem muitas outras. Inúmeras. Se você é um trader mais frenético, entre os pontos A e B e C, você tem uma XA. Você teve 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 uma XA. A grande dificuldade que as pessoas têm é o que eu vou negociar e por que eu vou negociar. Qual é a XA que vai me dar referência à minha operação? Qual é que vai definir o movimento que eu quero negociar? Eu tenho grandes amigos hoje, que eu ensinei a geometria, que a gente trocou muita ideia, tem gente que passou um mês na minha casa negociando, para vocês terem ideia.
E o grande desafio era escolher o que queriam operar. Muitas vezes eu passava o dia sem negociar, deixando que o mercado desenvolvesse ainda a situação que eu queria negociar. E outros querem girar, fazer, acreditam, tem outra forma de trabalhar, outra forma de pensar. Só que, quando você define a sua XA, aquele é o parâmetro que vai definir todas as potencialidades da operação que você está querendo entrar. Ali define se vai ser uma operação ampla, se vai ser uma operação curta, ali define. Então, qual é o nosso parâmetro de referência? Sempre será uma XA. O que define uma XA? Uma perna XA nada mais é do que o fechamento de uma estrutura. Então, eu preciso saber como é que é o fechamento de uma estrutura. O fechamento de uma estrutura, certo? É quando você tem algumas relações entre ponto B e ponto D muito bem delimitadas, tá? De retrações e expansões de Fibonacci. Eu uso Fibonacci, lembre-se, eu sou maluco. Então, eu uso bastante derivações de Fibonacci, tá? Em um grau bem amplo de derivações. Por exemplo, você pega lá o 0,618 e o 0,50 e extrapola as opções que tem nele. E aí você vai ter correlações bem definidas de Fibonacci. Após você ter uma estrutura fechada, encerrada, com padrões, relações bem definidas de Fibonacci, a primeira coisa que você vai ter que esperar é que o mercado faça o ponto B em relação à XA que você está operando. Se você está preocupado que vai negociar essa XA, você vai automaticamente ficar fora dessa operação. Porque você decidiu que essa aqui vai ser a XA. Então, você vai ficar fora de um potencial movimento como esse. A não ser que você escolha que essa aqui vai ser a XA, porque aqui você teve um W. Então, você vai definir que você vai usar essa XA. Então, tudo depende de você fazer escolhas. Pegue o coach do Diógenes aqui, aprende a fazer escolhas. E define qual a XA que você vai realmente operar. Escolheu a que você vai realmente operar? Ok? Já tem o primeiro passo dado. Então, como eu falei para vocês, né, toda a relação de Fibonacci ela é em cima de uma relação da perna XA. Então, você tem, no ponto A, o nível 0 do Fibonacci, no ponto C, no ponto X, você tem o 100% do Fibonacci. Então, você vai entender o quanto do ponto B corrige da perna XA. Quanto desse ponto B corrige em relação à perna XA. E aí tem toda uma magia, pessoal. Qual é o número de Fibonacci que todo mundo conhece? Qual é a razão de Fibonacci? 0,61. Tá? Então, o 0,61, o nível de 0,61, ele é um grande balizador do que vai acontecer na perna CD. Se nós tivermos um ponto B acima de 0,618, provavelmente a perna CD supere o 100%. Por quê? Muita gente mudou de ideia, muita gente mudou de opinião. Se você tem um ponto B abaixo de 0,618, potencialmente é que a perna CD vai ser inferior a 100% da XA. Tá? A perna CD depois. Nós vamos falar disso. E aí vem o ponto C, gente. O ponto C, quando você está vendo uma estrutura, por exemplo, você está estudando aqui a região da estrutura do M. O mercado se foi embora para baixo, está indo para baixo. E você acredita que fez um ponto A e um ponto B. Essa região entre o ponto A e o ponto C sempre vai ter uma estrutura menor. O mercado vai te mostrar que, olha, não tenho mais força para continuar. Não vou mais para aquela direção. Não tenho mais força para continuar o movimento, não tenho mais força para continuar me expandindo. Parou. Parou. E aí que mora toda a inversão. Aí que mora, nesse momento, mora um momento que faz todo sentido você ligar o seu rastreador de tendência. Faz todo sentido. Eu dias que estou mais corrido em função dos outros negócios e tudo mais, estou fazendo algum outro tipo de análise,
Se tem uma situação como essa, eu gosto de utilizar bastante um indicador chamado high-low para pegar as pernas CDs. A partir desse momento, eu ligo. A partir desse momento. Só desse. Não antes. Só esse e procurando compra. Porque é o que eu acredito. Se o mercado continuar caindo, meu stop é pif, e vai fazer uma perna CD lá embaixo, e vai fazer um outro ponto B, vai fazer um outro ponto C, e eu vou entrar de novo. Eu vou entrar de novo. Não vou ficar nessa loucura, tentando negociar para os dois lados, para as duas direções, sem entender o comportamento do preço. Não. Eu estou dançando a dança. Estou me adaptando, né, e estou criando a minha estratégia de acordo com a XA que eu defini. É simples. É bem simples, na verdade. Chora de simples. Né? Chora de simples, tão simples mesmo que é. Mas é. Mas a dificuldade que se tem, claro, se tu coloca isso olhando um gráfico intradiário, é bacana, é fácil, porque você não vê a massa sendo influenciada muito forte. Agora, você pega movimentos mais longos, mais amplos, você falar que está comprando bolsa em janeiro, e todo mundo falando que tu era louco, todo mundo falando que tu era louco, porque estava comprando bolsa em janeiro, que o mundo ia acabar, que as coisas não iam dar certas, porque era um grande ponto C. Era um grande ponto C. Grande perna CD. Alguém pediu Petrobras antes. Ponto B, ponto C. Ponto B, ponto C. Gustavo, ponto B, ponto C. Ponto B, ponto C. O resto é para vocês. Não poderia ser aqui ponto C? Poderia. Se eu estava querendo comprar, ok. É uma situação procurando movimentos de 2, 3 meses para cima. Não deu? Não deu. Veio um degrau mais para baixo, veio um degrau mais para baixo. Mas, cara, a tua cabeça está confiando que essa aqui é a XA? É isso aqui que tu estava procurando? Essa aqui é a XA? Ok? Nada mudou. Só te deu outro gatilho de entrada. A XA continua aqui. O B continua aqui. Simplesmente fez outra estrutura, fez uma estrutura de final de ciclo aqui. Pá. Foi embora para cima. A CD está acontecendo? Ok, não foi daqui, mas foi daqui. Não importa. O meu referencial, a minha cabeça, era essa aqui, a XA. Está aqui ainda. Não mudou o cenário. Não mudou. É uma questão de você ter estratégia, você enxergar o que realmente está fazendo, você enxergar realmente essa dança do mercado e falar, cara, só um pouquinho, tem uma ineficiência no preço aqui, tem uma distorção de preço muito grande. Vamos confiar, vamos fazer. E as coisas acontecem. Aqui era para mostrar para vocês que esse é o período, não importa o tempo, as pessoas me perguntam depois, Gustavo, mas não dá para operar as pequenininhas e as grandinhas e fazer tudo em tudo? Não, não dá. Não dá. Nós somos seres humanos. E não vamos conseguir programar um sistema que consiga enxergar isso tudo. Não dá. Infelizmente não dá. Pelo menos eu... Alô? Pelo menos eu não conheço... Talvez sejam as minhas limitações. Ok, cheguei no meu limite. Pessoal, silêncio aí, por favor. Está atrapalhando o palestrante aqui e os demais companheiros. Obrigado. Então, esse é o momento que a gente tem que ser... Aqui a gente tem que se concentrar. Aqui você tem que começar a puxar tudo que você tem de bom lá dentro e falar assim, e ter calma, respirar, deixar a coisa acontecer, deixar a coisa se formar, deixar os sinais se marcarem, para que, a partir dali, você entre. E pegue a perna CD, que é um movimento direcional. Então, hoje, na geometria comportamental, eu configurei ela em alguns nomezinhos, que são bacanas porque faz com que faz com que eu pudesse aceitar assim, bacana o que estava acontecendo no mercado. Então, nós temos estruturas de correção. Todas as estruturas de correção, nós temos o ponto B menor do que 61,8
e o ponto D menor do que 100%. São estruturas de correção que acontecem constantemente. Tá? Deixa eu ver aqui, hoje mesmo, se nós pegarmos aqui, deixa eu voltar para... Já que é o tema do dia, né, foi a operação. Isso aqui é uma estrutura tipicamente de correção. Tá? Por quê? Nós tivemos aqui uma XA, ponto B aqui beirando os 50%, posso fazer os ajustes e tudo mais, ponto D parou aqui na região de 70,7%. Se você pegar 0,50 e multiplicar por 0,50, você vai achar o 70,7. Então, 0,50 ao quadrado é 70,7. É uma relação matemática que se tem. Quer dizer que ali a gente vai entrar comprado? Não. É o final de uma operação, é o final de uma estrutura. Sinal que eu tenho uma XA. Final de uma estrutura, eu tenho um potencial XA. Deixa o mercado fazer um ponto B, um ponto C, e aí você entra. Entenderam? Estruturas laterais. Estrutura lateral é uma estrutura de correção que foi para o próximo nível de Filbo. Então, você pega 0,382, multiplica por 0,382, dá 0,618. Uma estrutura com um ponto B em 0,382, ponto D em 0,68, que acontece muito, quando ela passa, ela vai no 0,786. E para ali, beleza, foi um pouco mais, quer dizer que estava errada a estrutura, a leitura da estrutura? Não, meu objetivo é o fechamento da estrutura, é a estrutura andar, não é pegar o encerramento da estrutura. Eu negocio perna CD, eu não negocio o ponto D. Estrutura de final de ciclo. Estrutura de final de ciclo é uma estrutura que tem o ponto B acima de 61,8. Então, o mercado ele já fica direcional, mas tu está no final de uma certa tendência. Você está no final de uma tendência. Então, o ponto B é acima de 61,8. Perna CD supera a região do ponto X, porém, não consegue avançar. Ele retorna rapidamente. Ele retorna rapidamente. Estrutura de final de ciclo. Claro, quem quiser depois pode entrar em contato e eu posso tudo, que eu acho que eu tenho que me apressar, porque são 6h30, estava marcado para terminarmos às 5h30. Estrutura de expansão, nós temos a perna CD que expande, e aí ela vai a 1,618. E estruturas complementares que são ABCDs. Elas completam. Tá? Só para terminar, pessoal. Então, como é que eu negocio? A minha negociação, tá? Hoje, a minha negociação, onde eu consigo fazer o dinheiro, é aqui. Ó. Bom, mas pode acontecer tudo isso aqui? Pode. Mas aonde eu ganho dinheiro é aqui. Ó. Aqui eu ganho dinheiro. A perna CD, que acontece nessa primeira arrancada aqui. Quando o mercado entra na zona de lateralidade, eu não opero mais. Eu só olho. Porque eu não sei se isso aqui não vai virar uma nova XA, se o mercado não vai fazer um ponto B, ponto C, e aí me dá outra chance de operar. Quando o mercado sai dessa lateralidade, eu entro numa zona que eu até opero, mas nunca com o mesmo capital que é negociado aqui embaixo. Principalmente só negocio aqui quando são tempos gráficos maiores, porque aí vai ficar mais dias, né, naquela determinada direção. Então faz sentido. Quando é gráficos intradiários, sentido nenhum entrar numa operação dessa, não justifica. Já foi. O ganho ali no intradiário já foi. Mas quando são ciclos maiores, você pega, por exemplo, não sei como é que está a situação agora do... Você pega, por exemplo, euro-dólar. Você pega aqui o euro-dólar, olha só que situação. Cara, é C atrás de C num gráfico diário. É C atrás de C. E quantos M's e W's teve aqui no curto prazo? Absurdos. Mas olha a XA que tem lá em cima. A pegada que vai ter aqui vai ser para isso aqui virar uma estrutura até virar uma estrutura de correção. Que daqui a pouco vai disparar. Enquanto isso, teve inúmeras operações. XA, que foi a CD dessa estrutura aqui. Então, você teve XA para vender. Você teve essa XA, que fez essa estrutura aqui. Se eu pegar aqui, para vocês verem. Primeiro, aqui, né? Primeira estrutura que teve aqui, onde você tem
eu vou ter que olhar por aqui, porque os olhos já não... Você tem aqui 50%, 88,8, uma estrutura lateral. Depois você tem o M, onde fez o ponto B. Né? Você, com esse W lateral, você fez o ponto B. Você fez o C com ABCD. Isso aqui é uma estrutura complementar, ABCD. Você fez um W. Você teve um primeiro W aqui. Você teve um primeiro W, outro W de correção. M. W. Outro W de correção. Dessa XA, claro, fez um movimento maior. O mercado ainda está terminando essa perna CD. Provavelmente, quando terminar essa perna CD aqui maior, vai ter outro ponto de compra. Para onde? Para onde eu espero? Para onde eu espero que isso aqui vá? Quando startar isso, né? Seu ponto B está em 38,2, pelo menos para cá. Ó. Olha que interessante essa região, onde pelo menos ele tende a chegar, que é a região de 61,8. É bem a região onde o mercado, aqui, quando estava caindo, fez essa inflexão. Fez uma estrutura complementar que era um ABCD estendido. E provavelmente, se eu estudar tudo isso aqui que está por trás, com ponto B aqui em cima, aquela era uma região de estrutura de correção. Existe uma geometria por trás do mercado, dá para entender, dá para criar uma não dá para querer dominar o mercado, mas se você se permitir negociar as pernas CDs, dá para ganhar grana, e bastante, de forma tranquila. Então, nessa operação, o que eu vou buscar é para vir aqui. Daqui até aqui, se transforma numa região para lateralidade, uma vez que esse ponto B é aqui em 38,2. Essa região não opero, e se o mercado tiver força para trabalhar aqui acima, ok, é um gráfico diário. Vale a pena voltar a cabeça para aquela direção. Vale a pena. Então, pessoal, a geometria ela é um mindset. Tá? É um padrão mental para ser utilizado como background nas tomadas de decisões de vocês. Eu vou negociar para compra ou vou negociar para venda? É uma baita ferramenta para ajudar vocês a eliminarem 50% das opções. Se eu vou negociar na compra, tudo que eu vou fazer é para procurar a situação de compra. Se eu estou num ponto C, num W, eliminou já 50% das opções. Se eu vou negociar na venda, estou enxergando uma situação uma região que pode ser um ponto C para se vender, elimino 50% das opções, que seriam as situações para comprar. E tendo os níveis, tendo a leitura, isso me traz uma informação que, poxa, agrega muito, 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 muito mesmo, e que tranquiliza a questão emocional. Então, nada mais é do que um grande background. Não é um trade system. Não é um trade system. Então, pessoal, só posso agradecer a U-Trading, agradecer a toda a turma, agradecer ao Alexandre pelo convite, por ter tido a oportunidade de passar um pouco da minha experiência, da minha história, um pouco da geometria comportamental. Espero que vocês possam ir para casa com bastante, pô, que legal, que bacana, deixa eu olhar o gráfico, e que isso traga uma outra história na vida de vocês. Uma outra história, né, que vocês possam utilizar toda a informação que vocês receberam hoje. Tá? E, bom, que ano que vem tenhamos mais pessoas que estejam aí na plateia, quem sabe aqui em cima, compartilhando sua experiência, compartilhando sua história. Estou muito agradecido de coração. Obrigado por terem ficado até às 6h30 da noite. Tá? E espero que aproveitem amanhã. Amanhã tem Oliver de novo. Sensacional. Obrigadão.